Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidados os escritores e acadêmicos Gilson Rangel Rolim e Bruno Peçanha, ambos membros da Academia Niteroense de Letras. Gilson Rolim realiza belo projeto na Academia com o trabalho Conversa Literária e Bruno Peçanha tomou posse recentemente. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Bruno. É uma honra tê-los aqui em nosso programa. Vamos iniciar com as perguntas ao acadêmico Gilson Rolim. Gilson, você e o acadêmico Luiz Antônio Barros receberão a medalha José Cândido de Carvalho, isto devido às suas belas obras. Como você se sentiu com esta indicação feita pela Câmara Municipal de Niterói? Mônaco, eu tenho muita satisfação de receber essa medalha. Aliás, agradeço a você a indicação e ao vereador Valdec, que acolheu a sua sugestão. E de certo que essa honraria, para mim, será talvez, até hoje, a de maior importância. Afinal de contas, a medalha tem o nome de José Cândido Carvalho, um grande romancista brasileiro, de maneira que será realmente uma grande satisfação. Eu estou ansioso para chegar o dia e receber a medalha. Agora, já até estou preparando um discurso em que eu vou abordar principalmente aquilo que, a meu ver, me parece ser a gênese do Coronel Ponciano, do Coronel e o Lobisomem, que é o personagem Eduardo do Olha para o Céu, Frederico, que foi o primeiro livro lançado do José Cândido. O Olha para o Céu foi em 39 e o Coronel e o Lobisomem em 64. Mas, a meu ver, analisando as duas obras, eu observei que o Coronel e o Lobisomem, aliás, o Coronel Ponciano, que tinha medo de lobisomem, o Coronel Ponciano é quase que o Eduardo redivivo, as formas. Então, eu pretendo, no discurso que eu vou fazer, eu pretendo justamente mostrar esta semelhança. E com referência ao livro Coronel Lobisomem, eu tive a oportunidade, há algum tempo atrás, de fazer uma sinopse, que é esse livreto que eu tenho aqui. Essa sinopse, ela serve como, digamos assim, como se fosse um trailer. Se o Coronel Lobisomem sendo um filme, isso seria um trailer. Quer dizer, quem ler isto aqui, certamente vai se interessar de ler o romance. Isso aqui é um convite a ler o romance, é um resumo que eu fiz procurando respeitar, inclusive, os 11 capítulos, os 13 capítulos do livro. Eu fiz esse trabalho aqui na época em que foi lançado um filme exatamente baseado no romance, o filme que era dirigido pelo Maurício Farias, que fez até a estreia no longa-metragem, e eu, na época, divergi do trabalho cinematográfico, porque me pareceu que não foi feita uma adaptação. O cara simplesmente usou os personagens e criou uma outra história. Por isso que, na ocasião, eu fiz uma palestra na Niteroense criticando esse excesso de liberdade na filmagem do romance de José Cândido Carvalho. Eu acho que eles deveriam ter sido um pouco fiéis ao texto, e, inclusive, na época, eu me lembro que uma das críticas que eu fazia é que o personagem, o ator, aliás, que fez o personagem principal, o Coronel Ponciano, era o Diogo Vilela, que é um ator de porte físico relativamente baixo, e o Coronel, segundo todos os textos que a gente vê lá, as descrições, era um sujeito relativamente grande,
entendeu? Um homenzarrão, não era um homem. Então, eram essas coisas. Então, nesta ocasião que eu fiz esse comentário, eu fiz esse tal resumo aqui, que é o Coronel e o Lobisomem, uma sinopse que eu fiz. É isso aí. Com referência, então, à cerimônia, eu espero que seja marcada, ainda não está definido o dia, e vou ter realmente um prazer muito grande, me sentir muito honrado com essa homenagem. Certamente será no próximo mês. Eu tive a honra de fazer a indicação à Câmara para que homenageasse o Zé Cândido de Carvalho, que realmente foi um grande destaque da literatura brasileira, né? Lançou o Olha para o Céu, Frederico, em 1939 pela editora AVEC, e 25 anos depois, o Coronel Lobisomem, que é um marco na nossa literatura. É uma honra muito grande estar, assim, homenageando o José Cândido de Carvalho. Bruno, gostaríamos de saber como você se sentiu ao ser eleito para a Academia Niteroense de Letras. Boa tarde para todos. Carlinhos, a sensação foi muito boa, mas, na verdade, eu já frequentava o ambiente e me sentia bem dentro do ambiente da Academia Niteroense de Letras. A minha posse foi apenas a oficialização da minha participação lá. Então, lá é um grupo de escritores, congrega um grupo de escritores, todos eles famosos, dentro do limite de cada um, né? E que o convívio com ele me faz muito bem. E, sob a presidência da nossa professora Márcia Maria de Jesus Peçanha, tem levado a cabo um programa muito interessante, com dedicação e integralmente todo o programa que é feito para a academia o ano inteiro. Perfeito. Bom, eu também gostaria, Bruno, que você nos falasse qual a cadeira que ocupas na Academia Niteroense, né? E o seu patrono e também os seus antecessores. Bom, a cadeira é número 3, o patrono Alberto Torres. Mas no discurso de posse, eu me dediquei a falar mais sobre o último acadêmico, o que chama-se o Carlos Moacir de Faria Souto. Esse acadêmico foi prefeito de Itaocara e lá fez obras, todas elas ligadas à educação e cultura. É verdade. Como construiu a Praça da Matemática, a Praça da Geografia, construiu também uma biblioteca na praça pública. Certo. Então, foi um homem, todo ele dedicado à cultura e à educação no país. É verdade. Quanto ao seu patrono Alberto Torres, foi um grande sociólogo, nascido em Itaburaí, e formou com Oliveira Viana e Euclides da Cunha o grande trio da sociologia fluminense. Gilson Rangel Rolim. Coube à acadêmica Edel Costa a honrosa missão de saudar os homenageados na solenidade da entrega da medalha José Cândido de Carvalho. O que achou da indicação de Edel, que é autora acadêmica de várias obras literárias, inclusive Histórias do Ingá, e Boa Viagem, etc. O que você achou dessa indicação? Eu só podia ter achado muito boa, né? Apenas espero que a nossa aproximação não leve a Edel a falar mais a meu respeito do que realmente eu mereça. Mas realmente foi uma indicação muito boa. É uma pessoa que vive um ambiente literário há muitos anos, também colega da Academia Niteroense, conhece meu trabalho. Eu acho que ela vai fazer uma referência
bastante positiva a meu respeito. Isso não tem dúvida. Também com relação ao Luiz Antônio Barros, professor, também nosso colega da academia e pessoa realmente merecedora da homenagem e dos elogios que ela certamente fará. Eu acredito que ela o fará muito bem e eu fiquei muito satisfeito com a indicação. O Luiz Antônio Barros conversou comigo há poucos dias e ficou imensamente feliz e grato pela indicação da Edel Costa, que, por sinal, é muito querida no meio cultural, não é isso? Bom, agora passemos para o Bruno. Bruno, quem o recepcionou em sua posse na Academia Niteroense de Letras? Olha, eu tive a felicidade de ser recepcionado pela própria presidente, a nossa professora Márcia Maria de Jesus Peçanha. Isso porque ela foi escolhida exatamente porque temos na nossa formação um traço de união que é o Rio Paraíba do Sul. Ambos fomos criados em Campos, do estado do Rio. E ela, com aquela delicadeza de sempre, soube falar muito bem sobre o que o escritor que eu tenha sido até hoje, aliás, chegando a exaltar um pouco mais a minha personalidade do que eu próprio mereço. Perfeito. Gilson, voltamos ao Gilson. Você desenvolve belo trabalho na Academia Niteroense de Letras com o projeto Conversa Literária, entrevistando membros da instituição. Como surgiu essa ideia? E também gostaria que você lembrasse, Gilson, alguns dos seus entrevistados. Muito bem. O Conversa Literária surgiu ainda na primeira administração Loretti da nossa academia. O Loretti foi eleito presidente e começou a sua administração em 2007. Ficou em 2007, 8, 9 e 10. E dentro das nossas conversas, reunião de diretoria, etc., eu propus esse projeto, que era justamente fazer uma espécie assim de comunhão dos nossos acadêmicos, com convidados, etc. O objetivo era fazê-los conhecerem-se melhor e, naturalmente, dar-se a conhecer também aos que nos visitassem. De forma que eu acredito que nós temos ido bem, nós estamos já no quarto, esse ano estamos no quarto ano, e já tivemos lá, entre vários acadêmicos, eu posso citar, por exemplo, o Sávio, que foi o primeiro. O Sávio foi o que inaugurou a sequência. Nós tivemos o Pimentel, o José Inaldo, o Valdenir, a Márcia, o Wanderlino, Edel Costa e outros mais. Agora, infelizmente, já entrevistamos também alguns que já se foram. O Edmo Lutherbach, o Alberto Vale e o Milton Loureiro. Certo. O único convidado que foi programado e, infelizmente, não chegou a ser entrevistado, porque, na época, ele estava adoentado, aliás, adoentado, de certa maneira, gravemente, a ponto de tê-lo levado à morte, foi o nosso amigo saudoso José Hermínio Guasti. Certo. Agora, eu já tenho programado nos próximos, até o final do ano, eu tenho programado para agora, a próxima semana, o Paulo Roberto Sequete, que, aliás, é amanhã. Amanhã não, desculpa o equívoco, não é amanhã. É na outra quarta-feira. Na outra quarta-feira. Amanhã nós vamos ter... dia 25. Dia 25. Amanhã nós vamos ter lá uma eleição. Amanhã é eleição, dia 18. Exatamente. No mês de agosto, a convidada é a Neide Barros Rego. Em setembro, o Silvio Lago Júnior. Em outubro, a sua colega Beth do Vale. E em novembro, o Luiz Antônio Barros. Perfeito. Mas essa é a programação que nós já temos para esse projeto, que eu fico satisfeito que tem sido bastante proveitoso. Perfeito. Bruno, eu gostaria de saber como foi o início de sua carreira e também que nos falasse sobre alguns escritores que te influenciaram em sua carreira. Bom,
A minha carreira começou desde cedo, mas não como escritor, mas apenas como rabiscador, vamos dizer, de versos, por influência de meu pai, que vivia declamando em casa Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro. Mas, como escritor mesmo, eu só passei a me dedicar com mais pujança, mais força, depois que me aposentei. Aí eu passei a me dedicar e escrevi vários livros. Realmente, o Guerra Junqueiro marcou muito na literatura mundial com a sua obra A Velhice do Padre Eterno, assim como Augusto dos Anjos, Deixou Eu e Outras Poesias. Então, foram duas obras marcantes na história da literatura mundial. Gilson, fale-nos sobre Puxando Conversa, sua última obra lançada. Verdade. Puxando Conversa, esse livro que está aqui, eu lancei em dezembro do ano passado, no Salão Paroquial de São Domingos. Vou mostrar, que é uma obra que teve uma repercussão muito grande, né? Puxando Conversa. Teve uma edição pela Nietzsche Press, né? É verdade. Eu lancei esse livro com arrecadação para as obras de Monsenhor Eli de Robaina, como, aliás, tem feito praticamente todos os livros que eu lanço. Eu sempre destino a arrecadação do lançamento para alguma instituição. O Puxando Conversa é um livro de história, não são histórias excepcionais, são histórias comuns, naturalmente, que a gente que tem o hábito de escrever está sempre inventando alguma coisa. A gente sempre escreve alguma coisa, anota, daqui a pouco escreve e tal. E eu juntei esses livros, esses textos, e dei esse título, Puxando Conversa, porque uma das histórias chama-se Puxando Conversa. É exatamente a história do sujeito que gostava de ficar puxando conversa pelo telefone. Então, essa é a razão do título. Mas há outras histórias aqui que eu imagino que são histórias que agradem aos que lerem o livro. Eu tive a satisfação de ter para este livro aqui o prefácio do meu colega aqui de entrevista, o Bruno, que é meu primo. O Bruno é Rangel Peçanha. E o Rangel do Bruno é o mesmo Rangel do Gilson Rolim. De maneira que o Bruno me deu a satisfação de fazer o prefácio. E eu, como eu disse, pretendo fazer agora, talvez em setembro, em Santa Maria Madalena, um relançamento desse livro. Essa coisa está mais ou menos sendo encaminhada nesse sentido. De maneira que é isso aí, foi o meu... Puxando Conversa. Eu não sei se foi o 7º ou 8º livro que eu já escrevi, mas é mais um aí. Mas alguma coisa mais adiante a gente vai ter para apresentar. Eu conheci também outro Rolim que muito nos marcou, chamava-se de Azevedo Rolim, e publicou um belo trabalho chamado Pelos Caminhos do Brasil. Eu era jovem e meu pai repercutiu muito na época esse livro do saudoso seu pai. Parabéns por tudo. Bruno, eu gostaria que você nos falasse sobre algumas de suas obras publicadas e que mostrasse também ao telespectador. Eu estudei na Universidade Rural na segunda metade da década de 50. Esse período também ficou conhecido na história como os Anos Dourados. Eu escrevi as minhas reminiscências sobre a minha passagem lá por essa época. O livro chama-se Contos da Universidade Rural, que não tem nada a ver com a academia em si, nem a parte de ensinos, nem a parte de técnica. É apenas reminiscência vamos dizer, da parte lúdica, da gente vivendo, de nós todos vivendo lá no campus da universidade. Então, está destacada a parte de trotes, roubo de galinha, roubo de provas, todas as estripulias que a gente fazia
quando vivemos lá nessa época. O livro foi publicado pela própria editora da Universidade Rural, que o reitor leu o conteúdo do livro e achou muito bom e entregou à editora para publicar. O outro livro meu que eu publiquei é de poesias, chama-se Poemas Redondos e Versos Desencontrados. Nesses poemas, a maior parte são poemas líricos, outros de fundo psicológico, outros ainda de fundo social, vamos dizer assim. Perfeito. Fala de todas? Tem também esse livro também teve uma repercussão muito boa, né? O concurso municipal de conto que eu também participei de vários concursos de contos e um deles foi o Talentos da Maturidade, que era promovido pelo o antigo Banco Real. E entre 10 mil contos, eles escolheram 20 e um deles está publicado no livro Todas as Estações, e foi publicado em 2003. Um dos contos desse livro é de minha autoria, se chama A Foto. É uma homenagem que eu presto ao meu pai, que trabalhou como contínuo do Banco do Brasil, na cidade de Campos. Perfeito. E participei também no concurso de contos da Secretaria Municipal de Cultura e em convênio com a Unipli. E um dos contos meus está publicado nesse livro. Então, parabéns pelos seus trabalhos. Realmente foram obras que marcaram, bela repercussão no meio literário, muitos comentários bastante favoráveis a seu respeito, Bruno. Gilson, perguntei ao Bruno alguns escritores que influenciaram em sua carreira. Eu gostaria também de fazer a mesma pergunta a você. Você poderia... Claro. Haveria até uma certa semelhança na inspiração, porque o Bruno falou que o inspirador dele foi o pai porque lia para ele poemas, trabalhos do Augusto dos Anjos, né? E do Guerra Junqueira, grandes escritores. Eu, no meu caso, tive a influência direta do meu pai, que era escritor. Então, o meu pai, Azevedo Rolim, que você citou há pouco, ele era um homem dado às letras, estudioso, um homem, o que os americanos costumam chamar de self-made man, quer dizer, o homem que se fez por si próprio. Ele sempre foi um estudioso, tinha muita facilidade para escrever, e culminou, o livro dele foi o Pelos Caminhos do Brasil, realmente um belo livro. Mas um dos livros marcantes dele, talvez tenha sido o primeiro, chama-se O Rio Doce. Ele fez um poema em que ele descreve o Rio Doce, da nascente até chegar ao mar, no Espírito Santo, e conta histórias e lendas que envolvem o Rio Doce. E uma curiosidade, esse livro foi feito em 1946, e eu, na época, com 17 anos, fui comprar o papel para mandar para Santa Maria Madalena, onde o livro foi impresso. De forma que essa influência foi fundamental. Daí, evidentemente, leituras quase que obrigatórias de qualquer interessado em literatura, Machado de Assis, Graciliano, Humberto Eco, por exemplo, mais recentemente, Casimiro, Guilherme de Almeida, e, atualmente, um poeta que eu aprecio muito, que é o Afonso Romano de Santana. Perfeito. Muito bem. Eu gostaria de perguntar a ambos, que vocês são atuantes no movimento literário de Niterói, movimento cultural. Como você vê o atual movimento literário em Niterói, Gilson? E também o Bruno. Gostaria de ouvir os dois a respeito do movimento. Bom, Niterói é uma cidade que eu reputo
bem movimentada do ponto de vista cultural. Até tem certos dias que a gente tem mais do que um compromisso para participar. Tem que escolher de tantos eventos que tem durante o ano inteiro, vamos dizer. Então, é uma cidade que tem um alto nível de vida e é complementada com esse aspecto de ter também um movimento cultural de alto nível. Perfeito. Gilson. Eu concordo com o Bruno. Realmente, nós temos aqui atividades permanentes, constantes, e até porque Niterói é uma cidade que já tem dado à cultura brasileira nomes muito importantes, né? De maneira que eu acho que realmente é isso. A cidade é bastante movimentada, às vezes havendo eventos que se atropelam. Isso, se pudesse ser evitado, seria melhor. Mas, de qualquer maneira, a cidade realmente ela tem essa virtude. Sem dúvida alguma. Eu concordo plenamente com... E nós tivemos filhos ilustres que chegaram à Academia Brasileira de Letras. É o caso do Levi Carneiro, do Marcos Almir Madeira e tantos outros. O Marco Luquezzi, que foi aqui radicado, né? Marco Luquezzi, do qual eu li um livro, achei magnífico. Chamou Dom do Crime. É verdade. Sim, mas é recente dele, muito interessante. Bom, considerações finais dos nossos convidados. Bom, eu me sinto muito bem ter estado aqui com você, o nosso presidente do movimento, do Grupo Cultural Mônaco, e posso dizer também que este ano, como uma espécie de homenagem, eu ganhei o prêmio de poesia promovido pela Associação Niteroense de Escritores, cujo patrono é o pai do nosso colega Carlos Mônaco. O prêmio chama-se Silvestre Mônaco. Eu fico muito orgulhoso. Eu agradeço, então, e tenho muita honra de ser um amigo do Carlos Mônaco. Muito obrigado, Gilson. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer 2 registros. Um deles é o seguinte: no ano passado, nós completamos 50 anos de um periódico que tivemos em Niterói, em 1961, chamava-se Praia Grande Revista, uma iniciativa do Carlos Couto, nome intimamente ligado à cultura da cidade. E queria tomar uma caronazinha aqui para fazer um comercialzinho aqui deste evento que se realizará no Instituto Cultural Germânico, na Avenida 7 de Setembro, uma exposição do Alberto Reis e o filho Rodolfo Reis. São pessoas ligadas às artes plásticas que estão permanentemente batalhando nesse campo. Eu agradeço a participação e a sua atenção também. Muito obrigado. Agradeço as presenças dos acadêmicos Gilson Rangel Rolim e Bruno Peçanha em nosso programa. Teremos um breve intervalo e voltarei para apresentar o segundo bloco, em virtude da ausência da querida Elizabeth do Vale, psicóloga, que encontra-se viajando. Até já. No mês de junho, mesmo com a greve de professores na Universidade Federal Fluminense, foi realizado pela segunda vez o Controversinhas. O evento, voltado para alunos de jornalismo, é uma edição mais curta do Controversas, que é organizado na Semana Acadêmica. Esse ano, o evento teve como tema o jornalismo cultural. Apesar da greve, os alunos lotaram a Sala 100 do Instituto de Artes e Comunicação Social, onde o Controversinhas foi feito. E a contribuição do público não foi só nas perguntas para os palestrantes. Durante o evento, além da professora organizadora Larissa Moraes, vários estudantes ajudaram na divulgação e na cobertura das palestras. Graças a isso, aqueles que não puderam comparecer conseguiram acompanhar tudo pelo Twitter e depois ler os textos e ver as fotos pelo blog e Facebook do evento. Para os estudantes, atividades acadêmicas como essa são de extrema importância.
Além de conhecer os profissionais e suas experiências do início da carreira, os alunos também podem saber mais sobre como andam as novidades e o mercado de trabalho. Eu acredito que o evento Controvérsias é importante para a gente que é calouro, para o pessoal que é veterano também, para poder ter uma noção maior das pessoas que já estão atuando na área, de como que vão ser as experiências que a gente possivelmente vai ter, principalmente no caso do jornalismo cultural, para quem tem esse interesse, para quem gosta dessa área. Eu acho que foi importante para mim estar aqui hoje, participar perguntando, para saber como que eu vou estar futuramente, porque me espelhando neles é que eu vou construindo a minha carreira. Para mim, que trabalho com economia e política e não conheço direito de jornalismo cultural, é uma oportunidade de me expor a uma outra área completamente diferente e aprender o que isso tem para me oferecer profissionalmente ou até mesmo como bagagem para usar em outras editorias. Outra coisa também que é muito importante foi a constância do evento, né? Já é a 4ª edição, já mostra que a faculdade está tendo um compromisso em cima do Controvérsias e pode vir a se desenvolver mais no futuro, virando um evento maior. Isso é muito importante. Aqui Após breve intervalos, retornamos neste segundo bloco, continuando com as entrevistas com os acadêmicos Gilson Rangel Rolim e o Bruno Peçanha. Bruno, gostaria que nos falasse sobre grandes escritores contemporâneos do nosso país. Você destacaria quem nesse? Não, escritores contemporâneos. Os escritores que eu apreciei muito na minha juventude, eu posso dizer que são mais antigos, da década de 30. O Graciliano Ramos, por exemplo, foi um escritor que me impressionou muito. Por 2 vezes li a obra dele máxima, que chama Memória do Cárcere. E, agora, mais recentemente, escritores contemporâneos foram o João Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, e com as suas pequenas histórias do Tamé, as primeiras histórias, as terceiras histórias, e a Clarice Lispector, com quase toda a sua coleção de livros, principalmente por Laços de Família. Sem dúvida alguma, 3 nomes de destaque na nossa literatura brasileira. O Graciliano Ramos marcou não só com as Memórias do Cárcere, como com Vidas Secas, São Bernardo, que é uma obra-prima, Caetés, Angústia, Insônia, Infância e tantos outros. Quanto ao Guimarães Rosa, sem dúvida, o Grande Sertão Veredas e também o Sagarana. Foram livros que, editados pela editora José Olímpio, né? E que a contribuição de Guimarães Rosa é notável. E, além do mais, o Guimarães Rosa levou apenas 3 dias na Academia Brasileira de Letras. Ele tomou posse no dia e 3 dias depois veio a falecer. Então, Guimarães Rosa realmente é um nome marcante na nossa literatura. Foi um episódio... É um episódio assim... Porque ele tinha um medo danado de tomar posse, porque sabia que ia morrer. É verdade. E acabou, quando tomou posse, 3 dias depois morreu. É verdade. Guimarães Rosa é o nome que ficou na nossa literatura. E também a Clarice Lispector, com os seus Laços de Família, um livro assim, que é uma obra sempre recomendada, né? Então, realmente, 3 nomes de destaque, né? Queríamos saber do nosso querido Gilson, também sobre... durante algum tempo, o Gilson colaborou em jornais. Eu gostaria que você nos citasse alguns desses jornais. Olha, eu aproveitaria, já que você está me fazendo essa pergunta, para entrar numa seara que sempre me interessou bastante. Cinema. Inclusive, eu diria que desses textos, desses romances do Graciliano Ramos, que o Bruno citou,
pelo menos 3 eu me recordo que foram transformados em filmes e eu tive a oportunidade de assisti-los. O São Bernardo, o Vidas Secas e o Memórias do Cárcere. O Vidas Secas foi um filme dirigido, se não me engano, pelo... deixa-me lembrar Nelson Pereira dos Santos. Perdoe o lapso de memória, mas o Nelson é uma figura importante, um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Um realizador muito importante e ligado a Niterói, porque ele fez a carreira dele, começou, pelo menos deu aulas aqui na UF, o Nelson Pereira dos Santos. E o Memórias do Cárcere, que foi também um grande filme, um filme que contava a vida do Gracili Ramos na Ilha Grande, quando esteve preso no tempo da ditadura Vargas. Mas eu comecei mexendo com o negócio em jornal, exatamente com cinema, fazendo cinema. Aconteceu um fato muito engraçado, eu até vou contar aqui, porque eu acho que ele tem alguma graça. Corria o ano de 53 ou 4, por aí, já faz tempo, né? E um dia eu, lendo um jornal aqui em Niterói, um Diário do Povo, e eu vi uma crítica sobre um filme. Mas eu falei, mas eu já li essa crítica eu já li. Aí, realmente, essa crítica tinha saído, não me recordo o nome do jornalista, mas tinha saído na última hora. Aí eu telefonei para o jornal, né? Telefonei para o jornal, para a redação do jornal, e disse, olha, eu estou lendo uma crítica aqui, mas eu já tinha lido na última hora, vocês não citaram nada, como se fosse uma transcrição, eu fiquei assim meio intrigado. Ele disse, meu amigo, o negócio é o seguinte, é que a gente não tem alguém para escrever sobre cinema, então a gente precisa completar o espaço, a gente usou essa, mas o senhor gosta desse cinema, o senhor quer escrever sobre cinema, então escreve para a gente. Então eu compareci ao jornal e durante algum tempo fiz algumas críticas de cinema no Diário do Povo, no jornal que era do jornalista conhecido chamado José de Matos, e também tinha como secretário um jornalista que o nome me escapa agora, que eu fui reencontrar mais adiante, também num período de colaboração com um jornal que eu citei ainda há pouco, um periódico, chamava-se Praia Grande Revista, que, no meu entender, talvez eu possa estar errado, mas, no meu entender, pelo que eu sei, foi o pioneiro dos jornais, desses jornais alternativos que nós temos por aqui hoje. O Praia Grande Revista foi uma iniciativa muito interessante, muito boa do Carlos Couto, e nesse empreendimento participaram muitos dos nomes que nós citamos hoje. Um deles, o próprio Pimentel, o Antônio Soares, entendeu? Vários deles que estão hoje por aí, o Ricardo Augusto dos Anjos, o Décio Mafra, o Derval Garcia. Infelizmente, tem nome de alguns que já se foram, mas o que a gente vai fazer? É a vida. Mas eu participei. Atualmente, eu mantenho uma colaboração mais ou menos permanente num jornal que não é um jornal comum, é um jornal específico, ligado à comunidade católica, que chama-se Unidade. Então, mensalmente, sai um trabalhozinho meu lá e tal, eu colaboro com o menino Paulo Alexandre, que é o que dirige o jornal. Mas é que essa é a minha colaboração. Eu sempre, no Fluminense também, já dei muita colaboração, mas não formal. Participei apenas nos anos 63, por aí, 64, no Prosa e Verso, quando era dirigido, inclusive, pelo Marcos Almir Madeira e pelo Sábio Soares de Souza, que, aliás, foram os meus primeiros trabalhos literários publicados no Fluminense. Essa é a minha participação na imprensa. O trabalho do Carlos Couto foi notável, com a Praia Grande Revista, um jornal literário, com grandes colaboradores. Aliás, o Carlos Couto dá nome ao Teatro Municipal de Niterói com muita justiça, ouviu? Eu conheci muito o Carlos Couto. Era um teatrólogo ele até tinha a ideia de construir o teatro de varanda em Pendotiba. Ele parece que construiu isso na casa dele, lá em Pendotiba. Eu cheguei uma ocasião a estar lá. Era muito ligado também ao acadêmico Xavier Placer, que morava próximo. Mas eu estava vendo aqui o livro do
sobre a história das instituições literárias, né, de Niterói, e vejo as cadeiras da Academia Niteroense de Letras e constam nomes notáveis como patrono da academia. Estou vendo aqui Alberto de Oliveira, o B. Lopes, que era aqui de Rio Bonito, a nossa querida Liane Areias fez um belo trabalho sobre B. Lopes, Alberto Torres, que é patrono da cadeira do Bruno, sociólogo, Casimiro de Abreu, poeta que morreu com 21 anos, era jovem, 21 anos de idade, e deixou uma obra fantástica, que ficou na história de nossa literatura, que foram as Primaveras. Também Euclides da Cunha, patrono da academia, autor dos Sertões, Contrastes e Confrontos, A Margem da História, Canudos e tantas outras obras. Também o Canudos da Amazônia. Também o Fagundes Varela, que era natural de Rio Claro. Enfim, José do Patrocínio, Lopes Trovão, Lúcio de Mendonça, Antônio Parreiras, grande pintor niteroense, Raul Pompeia, João Caetano, Silva Jardim, Alcindo Guanabara, com discursos fora da Câmara. Então, nomes que marcaram. Azevedo Cruz, o campista, autor de Sonho, que foi muito bem focalizado pelo grande Erval Tavares com a sua obra. Então, são nomes que marcaram. Eu quero enaltecer o nome dos patronos que constam na Academia Niteroense de Letras. Vocês, membros da academia, estão de parabéns de pertencer a uma instituição tão importante aqui na cidade, né? Aqui nós temos o Cenáculo Fluminense de História e Letras, a Academia Fluminense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, temos também a Associação Niteroense de Escritores, o Grupo Mônaco de Cultura e também o Centro Cultural Maria Sabina, que desenvolve um belíssimo trabalho com a Neide Barros Rego à frente. Eu gostaria de agradecer a presença de Gilson Rolim e o nosso Bruno Peçanha e convidar o presidente da Academia Fluminense de Letras para fazer parte aqui da mesa. Por favor. Já está no ar. Bom, temos a honra de receber também como convidado o ilustre presidente da Academia Fluminense de Letras e uma das mais importantes personalidades ligadas à vida cultural de nossa cidade, Dr. Valdenir Bragança, que hoje, dia 17 de julho, aniversaria no dia de hoje, para a alegria de todos nós, Valdenir de Bragança, parabéns pela data natalícia. Muito obrigado. Dia 17 de julho. Obrigado. Um abraço a todos nós. Cercado do tesouro da amizade. Muito obrigado. É um orgulho tê-lo aqui em nosso programa. No próximo dia 22 de julho, a instituição literária mais antiga de Niterói, a Academia Fluminense de Letras, estará completando 95 anos. Sua atuação na presidência é aplaudida por todos. Gostaria que nos falasse sobre a programação desta importante comemoração que é os 95 anos da Academia Fluminense de Letras. Muito obrigado, Carlos Mônaco. Obrigado a essa legião de amigos que me cerca nesta tarde. A nossa academia, a Academia Fluminense de Letras, é a nau capitânia, como se chama, navegando na cultura do Estado do Rio desde 1917.
de modo que nós estamos celebrando, mais que comemorar, celebrando 95 anos de uma entidade que guarda a memória, a história, que dá honras a vultos que ajudaram a escrever história do Estado do Rio, né? Fica situado na Praça da República, onde tem um monumento, o Triunfo da República, com 3 fluminenses, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Silva Jardim. Nós estaremos nessas comemorações iniciais, dando honras a esses vultos, tomará posse a nova diretoria, vamos assinar um termo de cooperação com a Secretaria de Estado de Cultura. Enfim, estamos energizando, estamos colocando vigor de uma legião de homens e mulheres que essa legião acredita que com as suas vidas poderão continuar essas pessoas a dar honras e ressaltar a história da cultura, da memória do Estado do Rio de Janeiro. Valdemir, eu gostaria que nos falasse sobre a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de Cultura e a Academia Fluminense de Letras. A Academia está lá desde 1935, quando foi inaugurada por Ari Parreiras. E convivemos, a sede ali foi construída aquele prédio para ser sede do Arquivo Público, sede da Biblioteca e sede da Academia Fluminense. Foi construída para ser sede da Academia Fluminense de Letras, para ser sede do Arquivo Público e sede da Biblioteca. Mas esse conviver, essa convivência que deve ser respeitosa, ainda não está balizada, não tem até onde, qual é o espaço que a Academia possui em comum com a Biblioteca, ou a Biblioteca em comum com a Academia, uma vez que as duas nasceram pelo mesmo ato, pela mesma lei, a Lei 2.612, de 1927, e assinada por Feliciano Sodré, que deu sede àquela academia em honras à cultura, porque o povo que não valoriza a sua memória, que não dá honras àqueles que fizeram a sua história da cultura, esse povo não prospera, porque não valoriza os bons exemplos para as gerações. Então, os 2 governantes, Ari Parreiras, garantiu a sede como homenagem àqueles que dão as suas vidas para ser exemplo para as gerações. E nós é que nós estamos lá convivendo, e esse termo de cooperação, esperado desde outubro, ainda no tempo do meu querido antecessor e amigo, Edmo Rodrigo Lauterbach, até hoje a gente está aguardando a assinatura. A gente confia que no dia 19, com a presença da senhora Vera Saboia, porque a secretária de Educação e Cultura do Estado parece que está em Londres, e nós estamos confiando que vai ser assinado finalmente o termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Cultura e a mais antiga academia do Estado do Rio de Janeiro. Certamente isso irá acontecer e terá todo o nosso apoio. É uma questão de respeito e consideração à academia, né? Valdemir, eu observei que na programação consta 2 homenagens, a Feliciano Pires de Abreu Sodré e ao saudoso professor Horácio Pacheco, que será lembrado com o relançamento da Presença da Cultura Fluminense, um trabalho organizado e elaborado por Roberto Calmaia. Gostaria que nos falasse da importância de ambos na nossa cidade. Obrigado. Do Horácio Pacheco e também do Feliciano Sodré. Eu acabei de paiar agora na gráfica o acadêmico, o 2º número. A produção para enaltecer os 95. Aqui está um retrato de Ari Parreiras, que inaugurou a sede em 1935. E tem um retrato de Feliciano Sodré, que foi, por lei, discutida na Assembleia do Antigo Estado do Rio, garantindo uma sede para a academia. Então, nós estamos dando honras a esses 2 vultos da história político-administrativa do Estado do Rio, que souberam dar honras àqueles que se dedicam às letras, à literatura, aqueles que gostam de escrever, de colocar os seus neurônios para que os outros conheçam o valor da inteligência, do trabalho intelectual. Porque é muito fácil a pessoa valorizar o time de futebol, é bonito e enche, está. O trabalho intelectual ainda não está sendo considerado devidamente no Brasil. Você vê que estão gastando bilhões agora para estádio. Está muito bem, mas
fica menos de 1% do orçamento para a cultura, para as entidades culturais. Certo. Nós temos dezenas de entidades que estão desaparecendo porque não tem sede, não tem um pouco de apoio do governo. Concordo então, olha que a gente deve lutar por isso de maneira solidária. Nós temos a sua preocupação com o cenáculo, que não tem sede, e o acervo cultural, documental, está lá retido de uma maneira injustificável pelo INCRA, e nós estamos providenciando para ser, ou de maneira administrativa ou jurídica, através de uma ação na justiça, retirar aquele material, porque é uma falta de respeito, É por isso que a gente tem que louvar a UF. É uma história que está lá escondida. Eu sempre lutei pela recuperação desse acervo, que é a história de uma instituição. O Senac vai fazer 90 anos, e o seu acervo está retido, fechado, não permite que tire isso. Eu quero parabenizá-lo pela sua luta, porque você foi um homem que sempre se dedicou à cultura. Se precisar, nós vamos lembro-me perfeitamente vamos à presidência do INCRA, vamos à presidência da República. República, para que respeite o Estado do Rio, para respeite o Senac Fluminense de História e Letras, que está lá asfixiada por uma questão administrativa, burocrática, desrespeitosa com a vida cultural, a inteligência do povo fluminense. Valdemir, gostaria de saber se está previsto alguma sessão comemorativa do centenário de Alberto Francisco Torres no mês de setembro. Ele que presidiu também a Academia Fluminense Letras durante o período 1962 a 1970. Realmente foi uma figura extraordinária, foi um dos meus grandes incentivadores e uma das mais importantes personalidades que por aqui passaram. Está previsto algo para o mês de setembro? Inclusive, nós até conversamos, só porque nós estamos diante de um instrumento de comunicação da nossa gloriosa Universidade Federal Fluminense, hoje a mais importante universidade federal do país. Dr. Alberto Torres ajudou, eu era membro do primeiro conselho da Universidade Federal Fluminense, nós lutávamos porque tinham 5 faculdades que iam ser agregadas, não iam incorporar, e Dr. Alberto Torres, com a autoridade dele de parlamentar, pelo jornal, lutou para que a Universidade Federal Fluminense fosse constituída daquelas que eram agregadas, particulares, foram todas incorporadas. Nós vamos comemorar, ontem nós tivemos na OAB, e nós preparamos um regulamento para um concurso de monografia, tipo monografia universitária, para tratar da vida, da pessoa humana, do amigo Alberto Torres, do parlamentar, do orador, do acadêmico, que ele foi presidente da academia 2 vezes, do homem público, do parlamentar constituinte no Estado do Rio 2 vezes e também parlamentar federal. Nós vamos fazer um concurso de monografia que atinge o pessoal de nível universitário, um concurso para a juventude, para escolar, um concurso de poesia para jovens e um concurso de trovas nacional e internacional, pegando os países da língua portuguesa. Nós vamos fazer um painel, e já acertamos, pode ser no Teatro Municipal, esse painel que talvez tenha o Márcio Salles com o coral da UF, um painel abordando a pessoa humana do Alberto Torres, o orador, o parlamentar, o acadêmico, o defensor das grandes causas do direito, da ética, da democracia, da anticorrupção, da vontade de ver um país melhor. Naquela época, ele era da UDN, da União Democrática, contra a ditadura de Vargas. Terá todo o meu apoio. Ele era um corajoso defensor da democracia. Terá todo o meu apoio, inclusive ele deixou uma obra marcante que foi em defesa de Casimiro de Abreu, que houve uma polêmica com Nilo Bruzzi, e ele defendeu veementemente o Casimiro de Abreu, nessa polêmica que marcou aqui em nossa cidade. Sabe, Carlos, eu acho que essa festa não pode ser só da academia, só das entidades culturais, pode contar, também da universidade, é da Assembleia Legislativa, é de todos. É do Congresso Nacional, é da educação e da cultura do Estado. Sem dúvida alguma. O filho de Niterói, que projetou a cidade de maneira brilhante, orador, com memória fabulosa. De maneira que vai ser uma festa a partir de 10 de setembro. Estamos fazendo um cronograma de tal maneira que possam todas as entidades. Ele foi da Niteroense de Letras, mas era um gigante, embora a estatura dele fosse pequena.
Ele era, na tribuna, um homem que arrasava. Lembrava Carlos Lacerda, em certos momentos, a coragem de afirmar, de dizer as coisas que precisavam ser ditas. Valdenir, recentemente a Academia Fluminense de Letras prestou homenagem ao reitor, magnífico reitor da UF, professor Roberto Salles, com o título de acadêmico honorário. Eu gostaria de saber como é que vai o relacionamento da Academia Fluminense de Letras com a Universidade Federal Fluminense. Muito bom, porque o Roberto Salles, ele é um homem de visão, né? Ele é um homem que foi o porta-voz de todos os reitores das universidades brasileiras, junto da Presidente da República. E ele é um homem sensível, ele é médico, além de médico, é veterinário, é um homem da cultura, um homem da educação, é um homem enfim, do sentimento comunitário. E já assinamos um convênio entre a Universidade Federal Fluminense e a Academia, colocando lá como campo de estágio para estudantes de biblioteconomia e documentação, estudante de história, estudantes ligados à vida literária, e instituímos um prêmio Academia Fluminense de Letras para as melhores notas, os alunos com as melhores notas nos 2 últimos anos do curso de Letras. Estamos trabalhando juntos, de maneira bem inteligente, porque a academia não podia ficar distante da Universidade Federal e nem a Universidade Federal ignorar a existência de um centro da memória, da história e da cultura do Estado do Rio. Além da homenagem ao Alberto Francisco Torres, saudoso Aliás, Alberto Francisco reitor, Torres. Nós demos título de acadêmico honorário. Eu constei aqui. Eu gostaria também de saber que, além das homenagens que serão prestadas a Alberto Francisco Torres, o que está previsto para esse segundo semestre na Academia Fluminense de Letras? Solenidade de posses. Essa posse que nós vamos ter no dia 19, às 17 horas, estamos pedindo a proteção de Deus lá, logo no início, com o arcebispo, qualquer que seja a religião, nós temos um Deus em comum, pedindo proteção, porque há uma responsabilidade solidária, não só dos membros da diretoria, não só dos acadêmicos, mas de toda a inteligência, todos os trabalhadores intelectuais de Niterói. Então, nós estamos continuando a luta para que o idioma português seja oficial na ONU. Nós tivemos na Argentina, para o idioma português estar no Mercosul, porque o espanhol já está aqui, e vamos lançar novamente a revista, e publicamos o acadêmico, aqui está com uma síntese das atividades, uma Rua do Édio, uma Rua Violeta, homenagem a Alberto Torres, aqui homenagem a Albertina Fortuna, a primeira mulher presidente da Academia, um protocolo, enfim, nós fizemos uma síntese do que estamos fazendo. Aqui os patronos, aliás, todos os patronos, 48 fluminenses que são patronos da Academia Fluminense de Letras. Como nós estamos a 1 minuto do final, eu reservei essa última pergunta, porque já falamos em tantas comemorações. Como será o dia de hoje, 17 de julho? Quero saber, muitos bolos, doces, champanhe, junto aos familiares? De louvor e graça. Estou fazendo 81 anos, eu aprendi com o Rolim, a estação 80. Eu estou louvando, agradecendo e bendizendo a Deus me permitir chegar aqui. Mas não só no número de anos. Ele me permitiu ter tantos amigos na minha caminhada. Ele me permitiu ter 5 filhos, todos em nível superior, 3 médicos, professores, uma filha, quer dizer, outra filha, de modo que... E muitos amigos. É verdade. O melhor tesouro que se pode conquistar na vida é ter amigos, ter amizade. Então, de modo que você é um deles, estão aqui 3 amigos. E no dia 20 de julho, é o dia do amigo, nós vamos comemorar, agradecendo a Deus amigo, estarmos aqui e pedindo a Ele proteção para continuarmos, até mais tempo, nos encontrarmos com Ele no outro plano. Nossos parabéns ao entrevistado, presidente da Academia Fluminense de Letras, doutor Valdenir de Bragança, e despeço-me agradecendo a presença do Valdenir, do Bruno Peçanha, do Gilson Rangel Rolim e também aos nossos telespectadores. Até o próximo programa e muito obrigado.